Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras falam pra gente que Deus nutre nosso viver por meio da sua palavra. Ela nos anima a abandonar paixões e mentalidades enganosas e nos deixarmos renovar pela verdade de Cristo, a fim de acolhermos o dom da vida eterna. Então, a primeira leitura de hoje está em Êxodo, capítulo 16, versículo 2 a 4, depois o versículo 12 a 15. Êxodo, capítulo 16, versículo 2 a 4, depois o versículo 12 a 15. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover. Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Tenham ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: Entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que pode comer, um gomer para cada cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Então, essa primeira leitura, né, ela mostra pra gente, né, que não satisfeito com a libertação da escravidão no Egito, né, o povo reclama contra Moisés, né, pela dura caminhada no deserto e pela escassez de alimento do povo, né, pela escassez de alimento e também de água. Né? Então, diante do murmúrio do povo, né, de coração duro, né, o povo infelizmente não compreendia tudo isso, né? Então Deus age com generosidade, né, proporcionando-lhe o maná do deserto. Né? Então, como eu falei ontem na leitura, Deus ele não quer o nosso mal. Pelo contrário, ele sempre quer o melhor pra gente, ele quer o nosso bem. Ele sempre está conosco, ele sempre nos ajuda a superar as dificuldades e os obstáculos, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Efésios, capítulo 4, versículo 17, depois o versículo 20 a 24. Efésios, capítulo 4, versículo 17, depois o versículo 20 a 24. Eles têm zelo por vós. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, essa segunda leitura, né, nessa segunda leitura,
São Paulo, aqui na carta aos Efésios, né, ele nos convida a uma contínua renovação, né, a conquistar, né, o homem novo. Né? Então, o estado da pessoa, né, firmemente em Cristo, né, firmemente empenhada, né, e se identificar com Cristo, né, a ter Cristo como exemplo, né, na nossa vida. Né? Então, sempre é possível mudar de hábitos e comportamentos, né? Então, que nós realmente possamos sempre cada vez mais, né, nos arrepender dos nossos pecados, né, e nos renovarmos, né, renascermos para uma nova vida em Cristo Jesus. Né? Nós devemos sempre ter Jesus Cristo como nosso exemplo, né, que nós realmente possamos sempre seguir os seus ensinamentos, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 6, versículo 24 a 35. João, capítulo 6, versículo 24 a 35. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, essa leitura do Evangelho, né, hoje, diante da multiplicação do pão, né, o povo viu apenas a fartura material e a satisfação das necessidades físicas imediatas. Né? Jesus ele fez a multiplicação dos pães, as pessoas comeram e se saciaram, né? Mas esse gesto de Cristo era muito mais que isso. Né? Esse gesto de Cristo, né, não era muito mais que isso, era alimentá-los fisicamente, mas também que Jesus também queria que as pessoas se alimentassem espiritualmente. Né? E isso as pessoas não reconheceram. Né? Isso as pessoas não reconheceram isso, né, como esse gesto como sinal. Né? Então, a pedagogia de Jesus é partir de um gesto concreto para revelar-se a si mesmo como um verdadeiro alimento. Ele é o pão do céu. Né? Ele é o pão vivo que desceu do céu. Né? Então, o acesso a esse alimento é a fé em Cristo, dom de Deus. Então, o pão do céu é o que desce do Pai e dá vida ao mundo, que é o próprio Cristo. Né? Então, que nós realmente possamos sempre cada vez mais nos alimentar, né, desse pão vivo, que é o próprio Cristo. Tá certo? Então, que nós realmente possamos, né, sempre nos alimentar espiritualmente, né, do pão vivo que desceu do céu, que é o próprio Cristo, que foi mandado por Deus, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.